Alô, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está ouvindo agora essa programação, pois nós estamos em mais de 187 países do mundo. Eu, pastor de Deus, aqui diretamente do estado do Rio de Janeiro, da Rádio Gospel 1000, na Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, há mais de 16 anos, onde louvamos ao Senhor e trazemos a faculdade espiritual. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou grato pela sua vida e quero orar agora por você, por sua família, você que é evangélico, você que não é, você que segue religião e você que não segue religião, porque religião não salva ninguém. Mas eu quero te trazer algo profundo aqui. Eu quero falar sobre submissão. Então você abre a sua Bíblia, né? Compartilhe essa programação. Se você está assistindo pela primeira vez, se acha que esse conteúdo foi importante para você, compartilhe, porque todos os dias de 7 às 9 da manhã estamos aqui ao vivo no programa É de Deus. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai eterno e soberano, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, essa noite que nos concede. Abençoa esse irmão que está do outro lado dessa tela, entra com teu poder, transformando, curando e libertando. Livra de erro policiais, de malfeitor, de inveja, de emboscada. Tira tudo aquilo que desagrada a ti, Senhor. Que seja na vida dessa pessoa algo transbordante, que possa acontecer um milagre na vida dela. Ó Pai da glória, faz o teu mover, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Submissão. Eu quero trazer esse estudo hoje para que você possa entender, de uma vez por toda, o que é submissão, o que é que a Bíblia fala sobre submissão. Ser submissa é o quê? É ser carrasco? A pessoa submeter aquela pessoa e obrigada? Como é que você consegue enxergar isso? É por isso que a faculdade espiritual, ela existe todos os dias, para trazer para você essa informação e dizer para você o quanto é importante a sua participação aqui. Você também pode sugerir, tá? Você pode sugerir o tema, você tem dúvida de algum tema, você lança o tema aqui para nós e nós trazemos para você a resposta de acordo com o que Deus nos orientar. E eu tenho certeza que algo vai acontecer na tua vida, porque o programa é de Deus, é um programa voltado para a família, é um programa voltado para transformar vidas e tirar dúvidas. Então esse é o nosso objetivo, aqui na Rádio Gospel 1000 no estado do Rio de Janeiro e também na Paraíba, onde estamos neste momento ao vivo. Não esqueça, baixa o aplicativo da Rádio Gospel 1000. Só você vai lá no Play Store, é Rádio Gospel 1000, ok? 1000 escrito, e baixa o aplicativo. Ou pode também estar assistindo agora pelo site www.radiogospel1000.com.br ou através das redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o Quai, o TikTok, YouTube, que tudo que nós fazemos aqui colocamos lá. Então tenho certeza que é bênção de Deus na sua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para meus amigos, irmãos, parceiros da Rádio Gospel 1000. Eu não posso esquecer também dos parceiros da Rádio 93 FM, que é o meu programa todos os domingos às 5h15 da manhã na Rádio El Shaddai, programa É de Deus 93 FM do grupo MK Music. O que é submissão na Bíblia? A mulher, ela deve ser submissa? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos aqui. Então vamos entender. A mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. Como assim? Todos os cristãos, eles são chamados para se submeterem uns aos outros. Olha que coisa, você sabia disso? Que todos nós fomos chamados para submeter uns aos outros. Como assim? Eu não vou submeter a ninguém? Querido, se você não faz isso, biblicamente, é uma ordenança de Deus, você está totalmente fora. Submissão significa respeitar, querido. Submissão significa a autoridade e os desejos dos outros, não só o seu. Isso é submissão. Quando eu me preocupo com outra pessoa, eu estou sendo submissa a ela. Eu estou entendendo ela, mas submissão nem sempre significa obediência. Como assim? Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher, escute bem isso aqui. É preciso entender outras coisas. Primeiro, é preciso entender o que é verdadeiramente submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todo cristão. Uma regra para todo cristão. Não esqueça disso. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. Isso está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Você abra que você vai ler juntamente comigo. Então,
A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e deve sempre obedecer a quem? A Deus. Além de submissão a Deus, vamos falar assim, a Bíblia fala sobre submissão entre todos, que está em Efésios capítulo 5, versículo 21. Submissão significa viver pensando no bem dos outros. Você pensa no bem dos outros, você só pensa em você. É o que nós vemos aí, a pessoa só pensa em mim, é eu e acabou. Quem quiser que se lixe, né? Assim, infelizmente, se você pensa dessa forma, mude suas atitudes. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Muitas pessoas são egoístas, irmão. O que é egoísmo? O egoísmo é você só pensa em você. Você não quer saber de ninguém. Eu estou com a minha vida mansa, o meu burro amarrado na sombra, como diz a história, não vou me preocupar com ninguém. Então, em vez de cuidar somente de si, né, o crente ele deve se preocupar com seus irmãos, porque submissão está pronto para abdicar de seus próprios desejos, e isso se for melhor para outra pessoa, claro. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, fala muito bem sobre esse assunto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui está o segredo. Você tem que se preocupar comigo ou com você, ok? Independente de qualquer situação. Em relação às autoridades governamentais, não é isso? Governamentais, desculpa de uma língua, líderes da igreja, pais, enfim, submissão significa respeitar e honrar os líderes. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 14, traz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja o governante como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Irmãos, as autoridades eles devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna, mas, no entanto, quando os crentes ele deve preocupar, né, e procurar a paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro às ordens de Deus. Não adianta você submeter às ordens dos homens e não às ordens de Deus, recusando participar do pecado. O que nós vemos aqui é muita gente participando do pecado, muita gente submetendo às ordens dos homens e esquecendo as ordens de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, está escrito: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha que coisa forte isso aqui. Então, mas o que o que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? Vem cá você, que é a mulher que está me ouvindo agora. A Bíblia, ela ordena que a mulher seja submissa ao marido. Mas o que é submissão? Efésios 5, 22 e 23. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, essa regra somente se aplica, né, dentro do casamento. A mulher, ou seja, as mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Claro que não. Mas no casamento, o marido tem uma posição de liderança. Eu quero que você entenda isso aqui. Em relação aos filhos, os dois, né, seja a mãe ou seja o pai, eles são autoridade, né? E entre o casal, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é ser submissão. Submissão é respeito. No entanto, irmão, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. O mundo observa de uma maneira diferente. Liderar também implica a submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar. Não, meus desejos, minhas prioridades em primeiro lugar.
procurando o bem e a alegria de todos debaixo de sua autoridade. Isso significa ouvir e dar muito valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder é servo, não é ditador. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 10, 12, olha o que é que está dizendo. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aqui nós vemos aqui um trecho muito forte, né? uma orientação direta para pessoas que pisam no chão à força, irmão. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia que era ela, mas hoje ela quer passar por cima de todo mundo. A Bíblia diz que o marido ele deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25, fala muito bem isso. E a mulher, por sua vez, deve tratar o marido da mesma forma. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha que coisa forte. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui, muito importante. Escute. O bom líder, ele sabe delegar autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, ele é um burro. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não, eu consigo fazer tudo sozinho. Não. Você está casado com uma pessoa que é auxiliadora, que Deus colocou, você tem que dividir. E quando o marido é um mau líder? Aqui é outra situação. Quando o relacionamento ele sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e de liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus, né? Fica sobre as costas dela. Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema em qualquer circunstância. Na submissão existem prioridades. A obediência a Deus deve ser sempre em primeiro lugar. Obedecer a Deus para desobedecer o marido é pecado. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. Então eu quero dizer para você que a nossa programação é uma programação objetiva, onde traz para você tudo que cabe ao seu coração. Quando o marido ele dominar, ou é um dominador ou abusivo, vamos falar assim, a esposa não é obrigada a viver debaixo de opressão. Tem marido, não, você é obrigado a viver comigo, se não viver comigo eu vou te matar, e acontece isso mesmo. Nós vemos isso aí, muitos maridos têm matado suas esposas, e o vice-versa também, né? Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. Então, nessa situação, a esposa deveria receber todo apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa de sua autoridade precisa mudar, senão ele destruirá o seu casamento. É por isso que nós vemos aí muitos casamentos destruídos. Eu estava vendo aqui uma reportagem de um camarada que era maior sucesso aí nas televisões. E o camarada, a mulher traiu ele. Ele agora entrou num sistema decadência, perdeu tudo, a tristeza bateu, e a mulher agora quer ferrar a vida dele, quer que ele vá preso, porque ele não tem condição de pagar a pensão, perdeu tudo. E agora? Para você ver que nível chega uma situação, quando é uma situação de interesses. Quando o cara tinha dinheiro, ele falou, quando eu tinha dinheiro, era tudo. A prova que o amor nunca existiu. E aí vem os contritos, vem os aborrecimentos. Amém? Espero ter trazido para você esclarecimento sobre submissão.
e que Deus fale mais do teu coração. Não esqueça de compartilhar, de estar conosco aqui na Rádio Gospel 1000, todos os dias, de 7 às 9 da manhã. É de Deus, quero orar para terminar. Pai eterno e soberano, obrigado, Deus, por essa manhã, essa tarde, essa noite. Entra com a tua provisão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que haja a manifestação do teu poder na vida dos que estão namorando, dos que estão noivos, para os casados, dos casados, aqueles que estão aí, Senhor, muitas vezes em contenda, que haja paz, que haja prosperidade, que reveja os seus conceitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica a programação normal aqui da Rádio Gospel 1000, porque é 24 horas no ar. Deus abençoe, paz. Amanhã estamos aqui, todos os dias, de 7 às 9 da manhã, com a Faculdade Espiritual, com mais um tema: paz.